Senhor presidente, demais parlamentares, creio que nos últimos 3 anos aproximadamente, nós conseguimos firmar, eu poderia dizer, ainda que parcialmente, o Observatório da Democracia. Primeiro, porque firmar? Havia um trabalho anterior, mas não havia registro desse trabalho. E isso, de certa maneira, expressava um estágio onde o Observatório da Democracia, usualmente, não era convidado para fazer o acompanhamento das eleições do continente, por exemplo. Por que parcialmente? Porque, na nossa opinião, acompanhar processos eleitorais, primeiro, não é um trabalho fácil, se a gente imaginar que ele vai além do trabalho burocrático. Não é fácil porque você fica lá, num determinado país, 2, 3 dias, mesmo com a equipe de assessores do Parlasul. É muito difícil, nesse período de tempo, para quem não tiver informações já consolidadas, entender em profundidade o que ocorre naquele país e, portanto, naquele processo eleitoral por consequência. E chegamos a viver situações onde um candidato a uma prévia interna de um determinado país fez acusações gravíssimas, envolvendo o seu próprio partido, envolvendo a mídia do seu país. O seu partido era o favorito para as eleições. Ele acabou, surpreendentemente, ganhando as eleições, eu digo surpreendentemente, até para ele, pelo que ele disse, ganhando as eleições internas e virou presidente da República. E naquele momento nós refletimos até onde deveria ir o nosso informe. Porque se nós colocássemos no papel tudo o que ouvimos, isso nos obrigaria, por exemplo, até mesmo por um dever político, ético, moral, ir atrás das acusações que foram feitas. É apenas um exemplo, e claro que cada parlamentar que vivenciou esta ou outras experiências tem as suas reflexões. Mas daí resultou uma iniciativa nossa, à época, na presidência do Parlasul, que foi a busca de critérios para fazer o acompanhamento eleitoral. Porque só no improviso nós sabíamos que não estava correto. E assim, então, nós passamos a fazer parte de uma organização que é internacional, que é um braço da ONU e tem, entre outros exemplos, o Instituto Carter. Exatamente para que nós entrássemos em sintonia com um trabalho que é planejado, tem muito mais experiência, mas eles também têm muito mais recursos do que o Observatório da Democracia do Parlasul. Para que todos aqui tenham uma dimensão, quando a representação do Parlamento da União Europeia vai fazer o acompanhamento aqui no nosso continente, eles ficam em torno de 30 ou mais dias fazendo levantamentos. É por isso, eu repito, que eu caracterizei como uma consolidação parcial. Mas é parcial também, porque creio que é um desafio ainda maior que nós temos. Em que medida que o Observatório da Democracia pode e deve fazer um acompanhamento sistemático da própria democracia no nosso continente? Não é fácil em nenhum critério, mas especialmente por causa das disputas locais. Porque na hora que vai debater se é ou não democrático, isso tem o componente
político e ideológico. Diante desse breve relato, eu passo a ler aquilo que são os informes anuais de 2007 e 2018. E aqui, creio que todos os senhores e senhoras terão a oportunidade de compreender e poder, portanto, na forma da votação, dar a sua opinião. Aprovação dos informes anuais 2017 e 2018. Frente aos inúmeros desafios do Parlamento do Mercosul, o Observatório da Democracia, constituído em 2007, tem realizado um trabalho que vem sendo reconhecido. O Observatório foi idealizado com o propósito de contribuir com o fortalecimento dos objetivos do Protocolo de Ushuaia sobre o compromisso democrático no Mercosul e, mediante este organismo interno, o Parlasul busca dar cumprimento com seu propósito de assumir a promoção e defesa permanente da democracia, da liberdade e da paz. Como parte dessa tarefa, cabe ao Observatório acompanhar os processos eleitorais nos estados que integram o Mercosul, os estados associados e os estados que solicitam a participação do Observatório. Em 2017, definimos o plano de trabalho, que teve como resultado a dinamização das ações e o acompanhamento dos processos eleitorais, que nos propiciaram os primeiros registros. Além disso, a mesa diretora designou um diretor executivo que naturalmente vem cumprindo com o seu papel. No início, tomávamos iniciativa de nos aproximarmos de organismos e instituições para poder acompanhar processos eleitorais. Hoje somos convidados não apenas para acompanhar e observar eleições, mas para participar também de reuniões, seminários e cursos que tratam dessa temática. São exemplos que o Observatório já está em outro nível, o fato de sermos convidados para atividades fora do Mercosul, como o acompanhamento de processos eleitorais na República do Equador, na República do Chile e na República de Honduras em 2017, nos Estados Unidos mexicano e na República da Colômbia em 2018. Além do Observatório também ter sido convidado em 2018 para participar da mais importante reunião em matéria de observação eleitoral no mundo, em Londres, coordenada pela Commonwealth, Comunidade de Nações. Em 2 anos foram 14 missões de acompanhamento e observação eleitoral realizadas nos estados que integram o Mercosul, estados associados e estados que solicitaram a participação do Observatório. Eleições presidenciais de segundo turno na República do Equador, 2017. Eleições legislativas da República Argentina. Primárias partidárias da República do Paraguai. Eleições gerais do Chile. Eleições gerais da República de Honduras. Eleições judiciais do Estado Plurinacional da Bolívia. Eleições do segundo turno na República do Chile. Estas referidas todas em 2017. Eleições para o Senado da República, Câmara de Representantes e consultas interpartidistas da República da Colômbia, 2018. Eleições para presidente e vice-presidente da República da Colômbia. Eleições de segundo turno para presidente e vice-presidente da República da Colômbia. Eleições para presidente e vice-presidente, governadores, senadores e deputadas dos Estados Unidos do México. Eleições gerais e departamentais para presidente e vice-presidente da República, senadores, parlamentares do Mercosul, deputados, governadores e membros das juntas departamentais da República do Paraguai. Consulta anticorrupção na Colômbia, da República da Colômbia. Aqui pode ter algum erro. Eleições para presidente e vice-presidente, governadores, senadores e deputadas da República Federativa do Brasil. Estas últimas em 2018. Isso não significa que o Observatório já atingiu o que gostaríamos,
em que pese o empenho de todos os parlamentares que hoje ali participam, representando seus países. Ainda não se estabeleceu de nossa parte a realização de atividades e estudos relacionados à consolidação da democracia da região, incluindo indicadores e estatísticas necessários para este fim. No presente temos 2 grandes desafios. Se compararmos com as atividades desenvolvidas pelo Parlamento Europeu, que possui uma estrutura operativa já consolidada e que se propõe a acompanhar processos eleitorais com meses de antecedência, enviando dezenas de representantes, fica evidente que o trabalho desenvolvido é nitidamente superior ao trabalho por nós realizado. A rigor, o trabalho do Parlamento Europeu pode, em algumas circunstâncias, ficar acima do trabalho realizado por organismos internacionais, que possuem poder de fazer recomendações e fazer cobrança posteriores, no sentido de conferir se as referidas recomendações foram ou não cumpridas. Evidentemente, não podemos comparar o poder constituído do Parlamento Europeu com o do Parlamento do Mercosul, nem tampouco com a estrutura operativa que tem aquele parlamento. Mesmo com nossas limitações, é nosso desafio, para esse próximo período, iniciar um debate de como contribuir para a consolidação democrática, até porque, lamentavelmente, todos sabemos que a democracia em nosso continente pode correr riscos. A manutenção e o aperfeiçoamento da democracia deve ser um objetivo permanente. E o segundo desafio diz respeito à nossa ação respeitando a autodeterminação dos povos, a soberania nacional e, ao mesmo tempo, cumprir com aquele que é nosso papel definido. Assim, este trabalho e experiência que já se encontra em andamento serão seguramente a motivação do Observatório da Democracia e do Parlamento do Mercosul, com a contribuição de todos aqueles que já vêm trabalhando nesse sentido e daqueles que se incorporarão neste honroso trabalho. Este é o informe, senhor presidente.